Olá. Bom, todo mundo já sabe que a longevidade bateu na nossa porta, a gente tem vivido por muito mais tempo e a nossa conquista agora é viver cada vez melhor. Ou seja, velhice, idade, avançar da idade, terceira, quarta idade, o nome que se dê a esse viver por mais tempo não significa uma sentença da gente viver com problema, com doença, com sofrimento. E para isso é cada dia mais importante que novos núcleos comecem a funcionar para atender a saúde do idoso de uma maneira muito mais completa e diferenciada. Por isso eu trouxe aqui hoje o diretor executivo do CRINorte. O CRINorte é um centro de referência de saúde do idoso que nós temos na zona norte de São Paulo e é uma referência, um modelo hoje do tipo de atendimento que acolhe de uma maneira multidisciplinar a saúde desse cidadão que envelhece. Tudo bem? Tudo bom, Por isso eu trouxe aqui o doutor Carlos André Uehara. O CRINorte é tudo isso mesmo ou eu exagerei? Não, nós temos essa vontade de sermos realmente uma referência e ajudar na proposição de novas políticas e formas de atender, formas inovadoras de como atender a população que está envelhecendo e os idosos atuais, né? Você sabe, doutor, que na verdade, quer dizer assim, eu acabo vendo tantas filas, tantos problemas, né, no atendimento, principalmente por parte do SUS, né, em relação à saúde, que eu fui visitar já o CRINorte. E por mais que a conta às vezes não fecha, né, que também faltam profissionais e tal, eu sou extremamente favorável, com olhos muito positivos, essa coisa da gente ter núcleos apropriados, com pessoal qualificado, para atender essa pessoa com mais idade que tem uma série de dificuldades. Sim. Né? Então, assim, o treinamento, a qualificação profissional, é uma meta, quer dizer assim, vocês têm conseguido fazer isso? Porque atender um idoso é completamente diferente de atender uma pessoa adulta, jovem, Sim. Né? Nós passamos por dois problemas principais, né? O SUS é um sistema novo, ele tem 25 anos no Brasil, ele é um sistema em construção, por isso que ainda há muita desigualdade e dificuldade no atendimento a essa população. Além disso, o processo de envelhecimento no Brasil é um processo recente. Né? Nós estamos envelhecendo muito rapidamente, né? Diferentemente dos países europeus que demoraram um século para envelhecer e envelheceram com recursos financeiros. Uhum. E o Brasil ainda está passando por esse processo de envelhecimento e ainda há carência de recursos. Né? A gente tem que investir em muita coisa ainda, além da saúde do idoso. E há essa dificuldade do idoso chegar nesse serviço e ter um bom atendimento. Além disso, os atuais profissionais de saúde que vêm atuando, na sua formação, isso há 20, 25 anos, eles não tiveram esse aprendizado na faculdade em relação à população idosa, porque não era um problema ainda naquela época. Já se falava, tanto que a cadeira de geriatria, gerontologia, é recente ainda. É recente nas principais faculdades. Uhum. E ainda tem faculdade que não tem essa cadeira ainda. E a função do CRI ou de outros núcleos especializados na atenção ao idoso é justamente ajudar na capacitação desses profissionais que ainda não têm esse aprendizado. Né? Além de atender diretamente a população idosa, que é o que nós fazemos hoje, nós temos essa grande responsabilidade de capacitar esses profissionais de saúde que já vêm atuando, que muitas vezes rejeita o atendimento ao idoso porque tem medo, né? Porque o atendimento ao idoso ele é muito peculiar, ele tem algumas características próprias e muitas vezes... Quais as principais dificuldades? Que as pessoas queixam que eles são poliqueixosos, né? Que muitas vezes eles chegam com inúmeras doenças ao mesmo tempo. Né? E isso acaba angustiando o profissional e não sabe lidar muito bem com isso, porque ele acha que o idoso só fica se queixando da vida, tem um monte de doença, muitas vezes ele fica lá no seu cantinho na casa, né, sem fazer muitas atividades, e isso acaba... e muitas vezes como ele fica sozinho, quando ele tem a oportunidade de conversar com alguém, ele demanda um pouco mais de tempo, né, no atendimento. Tanto que essa consulta, então, ela não pode ser assim, 5 minutos e pronto, o próximo paciente. Não, né? não.
5 minutos é um modelo, 5, 15 minutos é um modelo para a gente atender jovem, né? Porque é uma queixa específica, você resolve aquela queixa e provavelmente vai dar alta em uma outra consulta. O idoso não, o idoso, além de ter inúmeras patologias, comorbidades, né? Muitas doenças associadas, você tem que avaliar a questão social, a questão familiar, né? Você tem que fazer uma avaliação mais completa. Por isso, no mínimo 30 minutos e até mais do que isso, se for possível. E isso acontece lá no CRI Norte? Sim, no CRI, o nosso tempo de atendimento são 30 minutos. Né? Mais do que isso não é possível num serviço público, porque senão a gente tem que atender o maior número de pessoas possíveis, com a melhor qualidade. Né? Menos do que isso é ruim, mas também muito mais do que isso eu vou atender algumas pessoas e não vou atender as outras pessoas que também precisam. E acaba virando um privilégio se eu atender pouquíssimas pessoas. Né? Hoje nós estamos falando de um montante de quantas pessoas atendidas mensalmente? No CRI, nós estamos localizados mais ou menos no centro da Zona Norte. Nós estimamos que tem entre 250 a 300 mil idosos, só na Zona Norte da capital paulista. Idosos, por mês, que você está dizendo, acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Aqui no Esse Brasil, é um critério de corte para poder entrar e ser atendido no CRI? Isso. No Brasil, nós usamos 60 anos como a idade acima onde nós classificamos como idoso. Nos países mais desenvolvidos, considera 65 anos, mas ainda consideramos 60 aqui no Brasil. Entre todos os atendimentos que nós realizamos, são 22 mil atendimentos mês, né? Sendo nesses 22 mil atendimentos, a equipe médica, a equipe assistencial, exames que realizamos e as atividades dos centros de convivência. São 22 mil idosos que passam lá todos os meses, aproximadamente 1.000 idosos por dia. Agora, que é um volume importante, né, de pessoas. Agora, essa pessoa idosa da Zona Norte, ela não pode bater lá na porta do CRI. Não. Ela tem que ser encaminhada pelas unidades básicas? Sim. Um dos princípios do SUS é a hierarquia de serviços, né? Qualquer pessoa, inclusive o idoso, ele deve ser atendido na atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, os prontos atendimentos, que são as AMAs e as UPAs. Ele deve fazer esse acompanhamento nas unidades básicas, que são os postinhos de saúde. Se o profissional de saúde que o atende no posto de saúde enxerga que aquele idoso tem um problema que não pode ser acompanhado no posto, daí sim ele encaminha esse paciente para o CRI. Né? No CRI, ele será avaliado por um médico, um geriatra, um outro especialista e pela equipe multiprofissional. Será proposto um plano de cuidados para esse idoso e depois de um tempo ele terá alta, né? 6 anos, 1 ano, o tempo necessário. Depois desse tempo, estando estabilizado, o paciente idoso ele volta para a atenção primária, que é onde ele deve fazer seu acompanhamento depois. E se houver em algum outro momento necessidade de voltar para o CRI, ele pode ser sempre referenciado novamente para o CRI. Você citou chegar a 1 ano. Quer dizer, alguns casos, pode chegar mas, sim, até um ano que este paciente permanece sendo atendido no núcleo. Sempre, o ideal é que a cada 6 meses nós consigamos reavaliar o paciente, o idoso, ver se ele precisa ou não continuar no CRI. Né? Tá. Se nós enxergarmos que tudo que era possível que o CRI fizesse por ele já foi feito, ele tem alta nesse momento, em 6 meses. Tá. Alguns casos são mais complexos, eles vão precisar de uma atenção maior da equipe, até mais da equipe médica. Daí ele vai ficar o tempo que for necessário. Né? Hoje, a verba, quem é que mantém a existência do CRI? O CRI ele é um equipamento do Estado. Ele é mantido pelo governo do Estado de São Paulo, mas nós fazemos todo um esforço para nos integrarmos à atenção primária, que é o que está sob responsabilidade do município. Todo equipamento de saúde do SUS, ele deve funcionar de forma sinérgica com os outros equipamentos, né? Não ficar, não funciona. O CRI ele não é um equipamento único, ele deve trabalhar em parceria com as unidades básicas. E o CRI, via Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com uma parceria com a Congregação Santa Catarina, é isso? Isso.
Desde 98, existe a possibilidade do governo estadual firmar parcerias para gerenciamento de serviços com organizações sociais. A Associação Congregação de Santa Catarina é uma organização social de saúde qualificada pelo Estado, né, e por isso possibilitou fazer esse gerenciamento. A cada 5 anos ocorre um chamamento público, né, e a entidade interessada faz uma proposta de trabalho para esses 5 anos. E, felizmente, a Associação de Santa Catarina foi a escolhida e temos feito esse trabalho aí ao longo do tempo. Me perdoe essa pergunta, mas quantos médicos hoje vocês dispõem lá? Entre os que atendem diretamente ao paciente, os que fazem exames, por volta de 85 médicos. Né? Mas, falta médico lá? Ou... Falta. Porque há tanta polêmica, né? Assim, que, puxa vida, tem vários hospitais, inclusive essa semana, estão abrindo suas vagas para médicos e não conseguem preencher. Sim. Né? Principalmente, estou perguntando, porque é um atendimento diferenciado a este paciente que é muito negligenciado pela maioria hoje das unidades que nós temos, né? Que é o paciente idoso, né? Tão queixoso, né? Que todo mundo ainda quer se afastar desse paciente, né? A dificuldade de contratar o médico, porque a gente está num grande centro, né? Ainda os médicos preferem trabalhar nos lugares mais centrais. Eu não estou num local tão distante do centro, mas tem essa dificuldade sim. Mas eu consigo competir de forma no mesmo patamar de salário que os outros serviços privados, né? Uma dificuldade da administração direta contratar profissionais de saúde é porque ele não consegue equiparar os salários, né? Ainda o que se paga nos equipamentos de saúde de administração direta é muito inferior ao que o mercado vem pagando para o profissional médico, né? Mudando completamente, né, de foco, o centro de convivência, né, do idoso lá no CRI, dizem que funciona super bem, que, enfim, tem uma demanda importante de homens e mulheres que querem passar praticamente o dia inteiro lá. Sim. Então, como é que é essa ideia? Esse trabalho lúdico acaba ajudando também nessa recuperação, reabilitação da saúde? Sim, o centro de convivência é um dos serviços ofertados lá pelo Centro de Referência do Idoso, né, que realizamos atendimentos que estão nesses 22 mil que fazemos por mês. Ele faz um trabalho importantíssimo, porque o foco dele são os idosos que não têm sua preocupação atual em cuidar de sua doença. Lá o foco é a saúde, né? Lá ele faz atividades ele conhece novos amigos, né? Aprende coisas novas, né? Porque não é porque a gente envelhece que a gente não vai aprender coisas novas. Isso é importantíssimo. Você tem 85 anos ou mais do que isso, você sempre tem que ir atrás de aprender coisas novas. Além disso, alguns idosos, por conta de sua aposentadoria, que é pequena, lá também aprende novas formas de prover recursos, né? Ou fazendo um pão, ou nas oficinas de corte e costura, ou de artesanato, né? E lá, uma coisa que é muito importante é a sociabilização, né? Fazer novos amigos, porque a gente vai envelhecendo, né? A família hoje ela já está menor. Mais reduzida, isso. Né? E se a gente não repor os amigos que a gente perde ao longo da vida, né? A gente vai acabar ficando sozinho, né? E lá tem... E viver sozinho é muito ruim, muito triste, né? Ficar sozinho é bom em alguns momentos, né? Mas ficar sozinho sempre também não. E lá existe essa possibilidade, né? De aprender ofícios novos, realimentar a sua rede de amigos e aprender coisas novas, né? Acho que isso... Ô, doutor Uehara, e depois desse programa eu acho que eu vou ter muitos e-mails, todo mundo querendo participar do Centro de Convivência. Ou seja, nós precisamos então de novas iniciativas desse gênero, né? O Centro de Convivência, diferente do atendimento de saúde, de doença, desculpa, lá é livre demanda, né? Você pode ir lá se inscrever, ver as oficinas que você tem interesse e não precisa ser necessariamente morador da Zona Norte da capital. É claro que, como existem poucos centros, né? Existe uma fila de espera,
né, para participar das oficinas. Não é assim, chegar e já participa, mas a nossa função é essa também, né? Formar a gente para que essas pessoas aprendam. E disseminem, multipliquem depois volte para a tua né? região e também faça um pouco do que a gente faz. Porque a gente também não pode só depender do poder público que faça as coisas, né? A gente tem que empoderar a população a também ter essas iniciativas. A gente não pode ficar passivamente esperando que alguém faça por nós. Então, pode ir lá aprender e levar para a tua casa e fazer na sua região. Concordo plenamente. Muitíssimo obrigada pela sua presença, viu, doutor Uehara? Eu que agradeço. E muito sucesso lá na continuação do trabalho no CRI Norte. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui. Estamos lá abertos para visitas, para quem quiser nos conhecer. Site? Temos o www.crinorte.org.br. Ok. Gente, anotaram? Vocês anotaram? www.crinorte.org.br. Anotem também o www.fazmuitobem.com, que eu vou dar ali uma série de atividades e passar a divulgar as atividades do Centro de Convivência lá do CRI Norte, tá bom? Obrigada, beijo, até a próxima.